Esse é nosso podcast, pode contar mais café. Pode contar mais café. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar assistindo isso, mas é um prazer ter você aqui conosco. E a gente vai começar o nosso Pode Mais Café. É da empresa Triotécnica, nós estamos aqui há 10 anos no mercado e a gente já tem um legado, uma história para contar, uma história que vem muito antes disso, mas como empresa estamos aqui há 10 anos e vamos aqui num bate-papo, como se fosse um café, falar sobre contabilidade, sobre desenvolvimento humano, que tem a ver também com a nossa filosofia, os nossos valores. E seja bem-vindo e vamos conversar com a Josiane, o Marcos... E a Leile. E a Leile, que está aqui do nosso lado. Isso aí. Bom, eu sou a Leile Camargo, sou coach vocal, especialista em voz falada, voz cantada. Para mim é uma maravilha e uma honra estar aqui onde? No Triotécnica. Estou doidinha, assim como você que está aí do outro lado, para entender o que é isso, gente. Porque, ó, de verdade, quando fala em contabilidade, até eu ajustar também a minha empresa, falava em contador, gente, eu não entendia nada, entendeu? Eu não entendia nada. Mas hoje nós vamos aqui descobrir várias coisas e eu estou muito feliz de estar aqui contribuindo com vocês e fazer algumas perguntas para vocês. Obrigada, viu? Imagina. Eu sou a Josiane. Muito bom dia, boa tarde, boa noite também para vocês que estão aqui agora curtindo, né, o nosso primeiro podcast. Aqui também para aprender um pouquinho ou conhecer um pouquinho da nossa história. Então, eu tenho 45 anos, sou formada em Ciências Contábeis. Trabalho na empresa desde o início dela, né, na Constituição. Tenho algumas especializações na parte de gestão estratégica de negócios, processos ágeis, até porque eu sou responsável pela operação, então eu tenho que ter essa especialização. Então, espero poder contar um pouquinho da minha trajetória para vocês nesse bate-papo hoje. Isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que é um prazer e um privilégio nesse primeiro podcast inaugural da Triotécnica, né? Vocês que estão nos assistindo nesse momento vai fazer parte dessa história, porque estamos iniciando a nossa primeira jornada, a nossa primeira experiência no podcast. Eu sou o Marcos Sanches, sou sócio da Josiane e do Josimar na Triotécnica. Minha história é um pouco mais recente, junto com eles, mas desde então cheguei para poder agregar outra visão, outros valores de conhecimento em relação ao negócio. Sou formado em Ciências Contábeis também, tenho MBA em Controladoria, atuo atualmente mais na questão de gestão financeira e estou aqui também para, assim como a Leile falou, poder contribuir com ela e com todos vocês para talvez desmistificar através dos temas que traremos ou abordaremos aqui em nosso podcast a respeito da contabilidade e de diversos outros temas que nós escolheremos para poder fazer esse bate-papo, essa aula, entre aspas, sobre contabilidade, sobre finanças e assuntos da atualidade. Isso aí, Josimar. Mas fale você é formado em quê, Josimar? Bom, eu quero saber. Curiosamente, eu tenho uma formação inicial. Acho que eu nasci em contabilidade, eu não tinha... Não é possível. Eu tinha 11 anos, 11 meses e 25 dias. Ah, é possível! Quando eu entrei no escritório de contabilidade no dia 12 de maio de 1988. O cara gosta de número. E data. Então, eu lembro dessa... Eu não tinha 12 anos, é antes da Constituição de 88. Podia-se trabalhar, então o trabalho não mata, gente. O trabalho não mata, adorei isso aí. E eu entrei nesse escritório... Eu me formei em 2000 e eu já trabalhava, então já tinha experiência contábil. Eu, com 16 anos, era o responsável pela escrituração fiscal da empresa. Então, era uma responsabilidade muito grande. Eu lembro até de um aspecto, porque eu era um garoto, né? 16 anos. 16 anos, era responsável pela parte fiscal. E tinha o decreto 33.118, eu sabia de cabeça, assim, muitas passagens. Aí, um dia, um cliente chegou. Eu fui até a empresa dele, eu achei que eu falava com homem, né? Menino, né? Falando, porque tinha muita técnica para responder.
E eu me formei em contabilidade, sou perito contábil, só que a gente atua também na parte mais na assistência técnica de empresas, não na parte da perícia na parte judicial, não atuo na parte judicial como assistente da justiça, mas como assistente da empresa, né? Como perito na justiça. Como assistente técnico. Assistente técnico. E aí tenho várias formações, a gente faz constituição de holding, então eu tenho uma experiência muito vasta com toda essa questão. Hoje, na Triotécnica, eu sou responsável pelo capital intelectual, pelo manter as pessoas atualizadas em dia e desenvolver o conhecimento e a formação intelectual dessas pessoas, em todos os aspectos que você puder imaginar. Então, a gente tem ali um treinamento praticamente diário, são segunda, quarta e sexta comigo, e terça e quinta são dúvidas pontuais que a equipe tem. A gente está nesse processo de formação. E eu sou um entusiasta em inteligência artificial, comecei agora recentemente, mas já desenvolvi meus prompts, meus robôs. E estamos ali. Então, o nosso projeto de expansão agora vai ser voltado à inteligência artificial. Vou falar mais um pouco, que inclusive, se a gente pensar em goodwill e inteligência artificial, daqui a uns anos, eu imagino, isso é um pensamento meu, quando você chegar numa empresa para comprar um escritório contábil, você vai pegar o intelecto daquela pessoa e vai estar tudo nas inteligências artificiais. Então, o goodwill vai estar agora materializado num negócio realmente tangível, né? Mas vai ter que existir contador, será? Ainda vai existir contador, vai existir. A inteligência artificial vai mudar a contabilidade, mas não vai mudar o contador. A inteligência artificial talvez seja um facilitador aí. Vai ser um facilitador. Vou poder me multiplicar por 100. Essa é a grande vantagem. Gente, então, se você for um bom contador ou precisar de um bom contador, talvez você esteja falando com alguém que seja réplica daquele contador. Então, observe bem seu contador quando você for contratar agora, que talvez você esteja ali com um robozinho conversando com ele. Você esteja, tipo, no meio da novela O Clone e não está sabendo não está sabendo é que é o clone, mas tudo bem. Se for um bom contador, vai ser muito bem assistido, talvez até muito mais rápido. A gente pensa que a questão da IA hoje, principalmente dentro do escritório, ela vai trazer uma produtividade muito grande, porque no sentido de contribuir para os processos, né? Então, você tem uma equipe grande, às vezes essa pessoa tem uma dúvida e que, naquele exato momento, você pode não estar disponível para solucionar aquela dúvida, mas você tem uma inteligência, um banco de dados, entre aspas, ali, que esse colaborador pode fazer a sua consulta e sanar a sua dúvida rapidamente ali. Então, a gente acredita muito que a IA, dentro da parte contábil, dentro dos escritórios contábeis, vai nos trazer uma produtividade e um avanço muito grande. Um exemplo claro, que ele está falando muito claro, é assim, você tem uma pessoa que está ali com alguma dificuldade, um colaborador. De repente, ele tem que pegar o meu conhecimento para que responda a pergunta. E eu coloquei numa base de conhecimento aquilo ali, ele faz a pergunta, ele confirma que vai ter aquela resposta, ele confirma a resposta e responde o cliente quase que fosse o Josimar respondendo ao cliente, não mais um colaborador, assim, que às vezes tem alguma dificuldade inicial. Então, essa a grande sacada. E tem um detalhe também importante, o tempo de resposta diminui. Muito, se você for parar para pensar numa empresa, até na sua ou na nossa, ainda hoje, né? Você precisa de uma informação que só alguém tem. Quanto tempo você vai esperar até você ter o contato com essa pessoa, ter a resposta e responder para o seu cliente? Se você quer prestar um atendimento de qualidade rápido para o seu cliente... E ainda humanizado, que é o cliente humanizado, preza. Então, a IA entra para contribuir também nesse ponto. Encurtar o tempo. Acho que, além disso, corroborando, a padronização também, né? Porque você acaba tendo uma padronização, porque você já tem um conteúdo, um tema. Não que, tipo assim, para cada empresa vai ser a mesma resposta, mas para daquele determinado segmento, você tem uma solução para aquele segmento. Então, quando eu digo a padronização, é no sentido de que a resposta para aquele determinado assunto, ela vai ser uniforme. Certo? Então, isso que eu penso e que a gente acredita que a IA nos trará, né, esse ganho de atendimento, agilidade, padronização e qualidade.
Muito legal, gente. Eu tenho uma super pergunta, porque quando lembra de contador... Desculpa, eu vou mexer no calo de alguém. Eu lembro de velho. Não, mas você não é. Você não é tiozão. Vocês não são. Vocês não são tiozão. Não, nós somos Olha lá, ela contadores moderninhos. Olha ela. Que é tudo tio. A gente lembra daqueles... Eu lembro a primeira vez lá atrás de montar a empresa, de até um escritório de contabilidade, aquele monte de papel, Eu vou te contar uma novidade. A gente, desde 2008, não tem papel no escritório. Verdade. Não tem papel. A gente hoje... a gente usava... Na época não tinha essas tecnologias. Só que alguns clientes... Eu mandava um e-mail via... um fax via e-mail. Eu tinha um programa importado, na época, americano. A gente assinava. Eu tinha que passar um fax. Eu mandava um e-mail, documento. O cara recebia o fax. Eu não usei fax. Eu vi fax, mas não usei. Então, eu já estava um pouquinho à frente. Quando chegou a pandemia aqui, esse negócio de remoto, para mim, eu que abri o mato. Porque eu que plantei o mato, na verdade. Porque como a gente começou em 2008, remoto e sem papel. A gente não pegou papel. Nunca pegamos papel. Quando chegou a pandemia, eu prestava um serviço de assessoria para cantor ou palestrante, players do mercado, influencer, que naquela época... época não, né? A gente está falando aí da pandemia, se conhecia como palestrante. Hoje não, hoje eles estão entrando na área de influencer, ou players, que chama, né? E eu já atendi online. E aí eu até dei palestras online explicando como que a pessoa poderia ter o equipamento. Eu também venho dessa leva que eu percebo que dentro das nossas empresas é a forma que a gente tem de inovar e buscar as novidades do mercado. Então, vocês estão falando da inteligência artificial. Amo, trabalho com a inteligência artificial. Mas muita gente ainda pensa num contador dessa forma, gente, que eu tô falando. Só que ele tá se extinguindo. É um contador sauro que está entrando em extinção. Porque você não consegue competir, por exemplo, com algumas Contatex, né, que são as empresas de contabilidade altamente tecnológica, que aí ela joga o preço lá no chão, e aí você vai ter um atendimento de 30, 40... Às vezes tem atendimento que demora uma semana. Só que ela existe para atender uma demanda de mercado. E tem umas empresas que têm que ter porque a contabilidade ainda tem um quê artesanal, tem um quê intelectual, não adianta você achar que a contabilidade é só a nota fiscal. Ela é muito mais que isso. Quando a pessoa e o empresário percebe a necessidade da contabilidade como um fator decisivo, a gente pode até comentar, por exemplo, nós tínhamos um cliente que ele começou em 2023. E ele usava o Excel. E mandava para o contador ainda os papéis. Ele mandava a planilha Excel e mandava... A gente chegou lá, ele, não, mas eu estou acostumado com a minha planilha, eu não trabalho de outro jeito. A gente falou, não, tudo bem, a gente vai colocar um sistema para você, você vai perceber que algumas coisas, ao seu retrabalho, você vai perder o retrabalho. Vai diminuir. Aí teve todo um processo de acompanhamento com a funcionária dele. Ele começou a fazer tudo no programa e ela abandonou a planilha. Hoje ele não vive mais sem o programa, porque ele tira a partir do programa as planilhas de Excel que ele usava do mesmo jeito, com alguma adaptaçãozinha. Só que as redundâncias, o retrabalho, o erro que acontecia entre essa nota aqui eu coloquei um X, aí de repente eu erro o dedo ali, coloco um X e vírgula 2. Ele não teve mais esses problemas. Hoje ele está apaixonado pela questão. E a gente está otimizando agora, colocando IA para fazer algumas análises, o Marco pode falar melhor sobre isso, financeiras sobre o negócio dele. Então, contabilidade é muito mais do que só processar imposto e entregar nota. E o que é legal nisso que o Josmar está falando, né? No momento, lá em 2019... 2020, quando a gente começou a nossa conversa, o nosso namoro, né, da gente montar a Triotécnica, o que nós pensamos naquele momento? Foi assim, nós como sócios, então, queríamos levar para as empresas, para os empresários, algo diferente. Porque muita gente, ainda existe hoje, acha que a contabilidade é só o cara que emite a guia. Né? E a gente isso nunca fez parte do nosso pensamento. A gente quis que a contabilidade fizesse parte do dia a dia do empresário em relação ao apoio. Ali, a uma contabilidade consultiva de fato.
Então, como meu viés, que eu tenho 20 anos de experiência em finanças corporativas, né? Foi logo em 2017, quando eu saí do mundo corporativo e quis dar um tom, o que eu ia fazer da minha vida, foi quando a gente começou a conversar. Então, o Josmar e a Josiane, tendo esse viés da contabilidade base, ali do consultivo mesmo, tributário, e eu tinha uma expertise muito grande no financeiro. Eu falei assim, vamos juntar, vamos nos unir, porque para levar para o empresário, além da visão contábil, vamos conectar a visão financeira Perfeito, também, né? Vamos olhar para o negócio. Então, assim, e para a gente hoje, dentro do ambiente da triotécnica, toda essa experiência de corporativo que eu tive na área financeira, para mim é muito legal trabalhar isso, porque eu consigo também enxergar a demanda que o empresário tem, ou a dificuldade que ele tem, porque já tive do outro lado da mesa ali, sabe? Então, a gente consegue, num bate-papo assim, foge um pouco ali somente do balanço, da questão da guia ali, quanto que eu vou pagar de imposto, mas a gente tem condições de permear essas questões de avaliação financeira, fluxo de caixa. Tanto é que a gente montou um negócio, né, dentro da triotécnica hoje, voltado para a gestão financeira. Né? Então, a gente tem, né, uma outra empresa que é voltada especificamente para a gestão. Ô, Josi, qual que é quais são as empresas, então, dentro do Trio Técnica? E como que vocês chegaram nesse nome, Trio Técnica? Isso aí é uma Gente, história. pra mim, técnica é técnico de som. Qualquer pessoa que execute uma tarefa com maestria é um técnico. Ai, que legal, adoro. Não desmereça as suas profissões. O nome foi assim, né? Se a gente for contar a piada que a gente fez com outro nome, acho que não vai prestar Não muita compensa. atenção. Não revele Os nossos segredos. Não revele esses Mas da mesma bastidores. forma que a gente fez uma listinha para tentar achar um nome para o nosso podcast inicial, também teve uma listinha para o nome inicial, né? Que seria a triotécnica. Mas deixa a listinha para outro momento, porque, na verdade, assim, a gente pensou em vários nomes. A gente queria um nome que fosse fácil de entender, que fosse fácil de pronunciar, porque até então o anterior não era tão fácil de pronunciar, nem de escrever, né? As pessoas tinham dificuldade. Só que a gente também queria trazer a ideia de nós três, contar a história dos três. Aí foi quando a gente chegou no nome, né? De trio de técnica, aí a gente deixou de ver o símbolo anterior para falar, agora a gente tem 3 vertentes, 3 visões, um ângulo, como o Josimar gosta de falar, de 360 graus. Então, a gente trouxe esse conteúdo para o nome. O logo ficou vamos dizer, a critério do designer. A gente contou a história, contou nossa trajetória. Ele fez esse. E foi o primeiro que ele fez e o primeiro que a gente acatou. E ficou esse logo aí que conta, na verdade, os segmentos que a gente tem e tudo mais. Aí, respondendo inicialmente que você perguntou às empresas, né? Contei um pouquinho do nome. Os segmentos, adorei, né? Porque é isso, né? Tem vários segmentos. Exatamente. Assim, o nome é um só. A gente só utiliza como triotécnica, a gente utiliza hoje como grupo triotécnica, para não desmembrar os segmentos como empresas individuais, porque, na verdade, todas são uma só. Né? A gente só desmembra para fins, vamos dizer, fiscais, tributários e tudo mais. Mas, no todo, é uma empresa só, um grupo só, que a gente tem uma que só funciona com a parte da contabilidade em si, que é o que você conhece, e na sua cabeça ainda tem o papel. Tem aquele... desculpa, mas os escritórios eram horríveis! Eu nem te conto um detalhe. Porque às vezes as pessoas ficam falando, mas vocês nunca tiveram papel? Já, e até te conto. Eu ainda tenho um cliente que datilografa cheque. Então, assim, tem ainda. Mas a gente recebe mais. Mas a gente não recebe o documento. Digitalizar. Digitaliza. Temos também uma outra, que aí entra o que eles já conversaram, né? Sobre os outros segmentos, por isso que a gente trabalha junto e está junto, que é a área tributária e a área financeira. E também desmembramos da contabilidade, porque até então, acho que você também vai concordar comigo, que a maioria dos escritórios processava a folha junto com o serviço de contabilidade. Era uma coisa só. Você pagava uma mensalidade e fazia tudo e mais um pouco. Então, para não haver também essa questão de manda lá, eu só pago X e o contador faz tudo. Não existe isso.
Então, para a gente conseguir também desagregar esse trabalho, a gente tem um segmento que também processa folha de pagamento e não necessariamente o cliente tem que ser da contabilidade. A gente processa folha de pagamento para qualquer empresa. Então, hoje a gente tem esses 4 segmentos. Então, Processamento RH... RHDP, contabilidade, recuperação tributária, que é a parte específica que o Gestão Josimar tributária. faz, Gestão do modo geral, e a parte da gestão financeira, que já é a expertise do Marcos. Gestão financeira. Ah, entendi. Nossa, é muito legal, É, né? porque essa parte que ele está falando, por exemplo, da parte financeira, o Marcos, no último trabalho assim que a gente recebeu bastante elogios, foi um trabalho que o Marcos coordenou junto com o nosso supervisor lá dentro, e a empresa estava com dificuldade de montar o fluxo de caixa. E a gente ficou ali 3, 4 meses trabalhando com ela, e foi até assim, um pouco emocionante, porque ela falou assim, gente, agora eu consigo enxergar o meu negócio, eu sei o que eu vou fazer. Então, porque às vezes a pessoa vive num caos de número e ela não consegue organizar um fluxo de caixa. Ah, é um simples? Não, porque demanda você contar uma história, pegar todo um passado, planejar para frente, estruturar um negócio. O Marco pode falar melhor que eu sobre isso, mas no final, que assim, como humano, ela falou assim, agora eu estou me sentindo uma gestora de fato, eu consigo olhar para o meu negócio, e no grupo que a gente estava, ela veio de um grupo de empresários que a gente participa, No Mastermind. no Mastermind, ela teceu muitos elogios para a gente por conta disso. E para a gente, assim, tem toda a questão financeira, mas fazer um empresário ter essa visão de alcance, que eu falo, da perspicácia, de enxergar um pouco para frente o negócio dele, poder planejar, ela sabia que ela tinha dificuldades, mas ela conseguia mapear as dificuldades que ela iria passar, sem muito... meu Deus, e agora? Sem muito desespero, né? Aquela coisa que acomete muito o empresário. O que é muito legal é assim, né? Às vezes a pessoa acha que ela não tem saída, mas a saída ela é até simples. Só basta uma organização melhor daquele informação. Ah, eu não tenho informação. Você tem sim, só não está organizada. Então, o nosso papel enquanto gestor e tendo essa visão, né, de finanças é justamente contribuir para que as pessoas consigam, né? Nós ajudamos, no primeiro momento, a fazer essa organização, dizer o que precisa para montar um fluxo de caixa, por exemplo, tentar identificar ou mostrar para ela que aquela informação necessária para um fluxo de caixa está ali, né, está em algum lugar. Né? Então, nós ajudamos a pouco assim, tirar essa névoa, né? Essa confusão de onde buscar essa informação. E uma vez com esses dados em nossas mãos, nós montamos, estruturamos esse fluxo para que o empresário possa ter uma visibilidade, né? Às vezes é difícil de tomar uma decisão, por quê? Ou toma-se uma decisão errada porque você não tem visibilidade daquilo que, né, para te orientar a tomar uma melhor decisão. Tanto é que essa pessoa, depois desse momento de organização dessas informações, ela tomou uma decisão muito importante na empresa dela, fez uma separação, uma parceria com um outro player, então contribuiu para esse processo. Então, a informação financeira, ela existe. É possível, sim, organizar, só basta uma organização mínima, porque todos têm a informação, só basta organizar. Show de bola. Você tem sua informação? Eu tenho. Eu tenho. Mas você assim. viu que ela é inquisidora, né? Mas depois demorou aí bastante tempo para eu entender isso, para eu ver a minha empresa, mesmo sendo pequena. Porque quando a gente pensa em contador, a gente sempre pensa em empresas grandes e que vocês resolvem problema. Quais são os problemas? Dentro da minha visão leiga. Vai ter que devolver dinheiro para o governo. Ferrou. Precisa fazer lá um negócio lá de recolhimento de imposto de renda, eu não tenho nada, ferrou também. Meu funcionário, eu vou mandar embora que eu contratei errado, ferrou. Vamos pro contador resolver esse pepino. Ou seja, é um mundo de pepino. Então, mas não é só isso, né? Vocês estão me passando uma visão totalmente diferente hoje aqui. Mas não tem problema também você achar que é uma coisa talvez inalcançável, entendeu?
Porque o que importa? Importa você ter alguém ali capacitado para te dar um suporte. Sim, mas eu também acredito que a gente não tem educação financeira quando criança, sim, sabe? tem. Então, quando a gente fala em contador, parece horripilante. E não é. É um ajudador fundamental, não é só na minha empresa, mas também na minha vida diária, na minha casa e etc. Aonde você vai ter conta. Então, você vai ter que contar mais para você, nesses cafezinhos da vida. O que acontece da visão do contador é que tem esse paradigma mesmo antigo das pessoas entenderem isso. E a gente tem, assim, uma função burocrática. Só que se a gente não... O que acontece do contador no mundo é que se você não desvincular essa visão burocrática que você vai ter que executar, que é um mal necessário, que não vem da gente, você pode ser abduzido por essa... você vai ter que exercer essa função e você vai ser abduzido pela Receita Federal, pelos órgãos, e vai virar um escravo dele. E aí você vai deixar de olhar para a empresa e você vai falar assim, tudo bem, isso aqui, eu vou ter que conviver com isso. Não foi o que criei. Enquanto empresário, sofro isso. Você, enquanto empresária, sofre isso. Mas se eu virar a moeda e olhar para o seu lado, o que eu posso fazer de melhor para você com o meu intelecto, com a minha capacidade, com esse caminho que eu conheço? Então, você pode sentar do lado de algo muito burocrático e pesado, que todo mundo não tem muito apreço por isso, porque o retorno é mínimo, ou você pode sentar um pouco mais ao lado de quem está aqui do empresário e falar o que a gente pode fazer junto para você melhorar o seu negócio. Então, é essa a nossa proposta, é isso que a gente sempre está trabalhando. E aí vem uma citação do José Carlos Malion, que é um contador, PhD. Ele fala que a contabilidade não é para esconder, é para mostrar. Então, você está vendo aí casos de escândalos, não dá para esconder nada. Uma hora vai aparecer. Seja para o sócio, que vai ter um problema, e aí os minoritários são prejudicados. Então, numa empresa grande, o minoritário é prejudicado. Ou seja, numa empresa pequena, em que você tenta esconder alguma coisa daquele cara ali que te pega o dinheiro, que é o imposto, e depois vai aparecer. Porque você vê aí casos e casos em que as pessoas fazem coisas que não são adequadas em termos tributários, depois vem a conta para pagar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também. Você tem que ter essa postura. Ou você senta, você entende que tem alguém que exige algumas coisas, tem um órgão, um Estado que exige algumas coisas, e você tem que entender também que tem um empresário que tem que sobreviver ali, e tem que manter uma ordem para que essa exigência seja cumprida e você possa fazer que isso não seja um peso. Na verdade, o Estado não pode ser um peso para o empresário. E aí vem um contador no meio para intermediar essas duas coisas. Posso fazer só um adendo de tudo que a gente está falando e trazendo esse gancho que você trouxe? Porque você falou, eu tenho um contador, a minha cabeça é só para pensar para problema ou para empresa grande. Se a gente for parar para pensar no tempo de antes para agora, muita coisa mudou, óbvio. E trazendo um pouquinho do gancho da nossa história também para esse contexto, porque o nosso foco desde o início foi fazer um atendimento completamente diferente do que a mentalidade da maioria tem. O contador só manda guia. O contador não me dá nenhuma informação útil, só me traz conta para pagar, é tipo isso, né? E, na verdade, o nosso ponto-chave do nosso negócio, que foi desde o início, quando a gente se uniu, foi o que a gente consegue fazer para agregar na empresa de alguém, no negócio de alguém. Então, assim, se você pensar que lá no início, quando você abriu sua empresa, você imaginou que ela fosse pequena e ela nunca é pequena desde quando abre, e chegasse um contador e falasse assim para você, eu não quero te entregar um DARF, eu quero contribuir no crescimento da sua empresa. A sua ideia de velho, papel e chato, seria outra, não seria? Seria outra. Tanto é que eu aprendi que era DARF, o contador sentou comigo, ele mostrou no computador, ele preencheu junto comigo. Assim, foi muito bom. Então. E agora eu faço certinho. Então, Mas eu posso contar uma gafe? Pode. Você sabia que a Polícia Federal foi no meu trabalho atrás de mim? Eu já recebi também, é normal, porque assim, quando eu fiquei morrendo de medo, gente. Mas então, eu tremia. A primeira vez Ó, sempre, o né? diretor dando risada. Você recebeu isso, mas na verdade isso é uma coisa natural. As pessoas têm que ter isso em mente, porque você está no mundo e você não conhece com quem você está lidando. Então você tem um tratamento comercial
pessoa jurídica com pessoa jurídica. Então, você chega ali no empreendimento, eu vou comprar alguma coisa, pega um cadastro e comprou. Então, eu também já recebi notificações da Polícia Federal, porque um determinado investigado comprou da nossa empresa. A gente mostrou a documentação, muito bem, tchau, muito obrigado. Então, você prestou só contas. Faz parte de uma investigação. Faz parte da investigação. Normal, né? Agora, sim, voltando à questão do empresário, nossa missão é valorizar o patrimônio. E o patrimônio é uma coisa muito abrangente, não é só a parte financeira. Tem uma parte pessoal, tem uma parte de pessoas, tem uma parte cultural. Então, a gente sempre está tentando contribuir com o empresário nesse sentido, de levar para ele até um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de visão. Essa visão de receber e só mandar a guia, ela fica muito curta. Então, se esse contador seu, pelo menos, teve a boa vontade de explicar como é que funciona e te orientar. E não, às vezes, a postura que ele adequa também, que ele adota, para te orientar, pode fazer você ter empatia por ele ou não. Você tem que fazer assim, assado, não sei o quê. E uma coisa que eu adoro, que eu sempre falo, é o seguinte: contador que não emite nota para você, ele não é contador. Se o seu contador te orienta a emitir nota e ele não emite, você não cobra a nota dele, esse troca de contador. Porque esse cara está fazendo errado. Como é que alguém pode falar uma coisa para você fazer e ele não faz? Não tem lógica. Pensa bem na conduta desse contador. E acho que dentro dessa questão que o Josmar colocou, né, do nosso propósito, que é a valorização do patrimônio dos empresários, da empresa como um todo, a gente sempre, assim, por isso que está dentro dos nossos valores, né, que é a responsabilidade e a confiança. Então, a gente tem uma forma de atuar com uma responsabilidade gigantesca, justamente para que isso gere uma confiança também no nosso trabalho. É difícil para a gente conceber, falar assim, olha, mesmo que haja uma solicitação dessa, eu quero fazer alguma coisa que a legislação não permita. A gente prefere não ter esse tipo de cliente do que a fazer, porque vai em desencontro com nossos princípios, né? Do que a gente acredita, né? Então, por isso que a gente elencou tanta responsabilidade e essa questão da confiança sendo os norteadores dos nossos valores, né? Mas eu acho que seria interessante, eu acho que até a Leila e quem estiver assistindo depois vai gostar, de saber um pouquinho de como a gente chegou no nosso propósito, né? Porque foi uma construção muito legal, muito emocionante, vamos dizer assim, porque a gente demorou um tempo para conseguir criar o nosso propósito. A gente não conseguia definir qual era o nosso propósito. A gente estava, tipo assim, barco sem rumo. Era isso. Mas aí eles podem contribuir também com a visão deles. A gente estava, inclusive, nesse Mastermind, fazendo esse exercício. No início deste ano, aliás. Muito legal. Em janeiro deste ano, a gente estava fazendo nosso planejamento. A gente tinha feito já o planejamento estratégico, mas a gente não tinha como tocar o planejamento sem o norte. Qual é o nosso propósito, afinal? Nossa missão, nossos valores. E vai lá discutir numa mesa de um Mastermind. Porque a gente tem 4 setores. Eu falei, como que a gente une 4 setores que é do mesmo grupo num único propósito? Aí a gente lá o dia inteiro. E a gente falando que palavra-chave a gente vai trazer para 4 segmentos completamente diferentes, não foi? E lá, acho que foi uma manhã ou uma tarde, nem lembro. Foi um dia todo, praticamente. Não, assim, só tocando nesse assunto. E depois a gente ficou falando de valores e tal. Aí cada um... A gente tinha uma equipe, uma parte da equipe no online, nesse mesmo Mastermind, e a gente presencial lá, trabalhando. E a gente, cada um faz a sua frase e a gente vai juntar e trocar. E, cara, foi muito engraçado. Aí, no final, a gente falou que o nosso negócio é a valorização do patrimônio. Não importa ele qual seja. Patrimônio da contabilidade, patrimônio do seu tributo, patrimônio de pessoas, porque a gente está falando de RH e departamento pessoal, patrimônio do seu caixa, porque a gente está falando de área financeira. Então, a gente valoriza o patrimônio, não importa ele qual seja. Se é intelectual, se é monetário, se é pessoa. E esse propósito também norteia também, sabe? A questão do cliente que a gente... traz, gosta de atender, né? Porque se o cliente ele tem esse mesmo propósito, ele é preocupado, ele quer ter um negócio redondinho, que quer ver evolução, ele está muito alinhado com a gente. Então, vai dar o match ali, né? Então, esse propósito ajuda também nessa questão de alinhamento,
nosso, sabe? Assim, falou assim, bom, em que segmento que eu vou atuar, em que tipo de cliente que eu vou atuar? Então, a gente coloca isso, né, como sendo a nossa bússola, assim, para seguir adiante. Essa questão do propósito, teve uma situação bem interessante, que quando nós desenvolvemos o propósito, aí houve uma questão, a gente falou assim, e empresas paradas que estão aqui, como faremos? Porque empresa parada é um patrimônio parado. Uhum. E tem gente que às vezes está ali porque quer ter um gostinho, quer ter tem uma paixão por um número que às vezes só vai custar para ele. E a gente não tinha essa cobrança. Uhum. A gente falou assim, olha, só que a gente quer valorizar o patrimônio. Se essa empresa está parada, ela pode ir para outro local, porque ela não está gerando riqueza aqui, ela não está gerando movimento. Uhum. Então, para a gente, não tem mais sentido manter essas empresas paradas. Tem contador que tem um estoque de empresa parada, cobra um valorzinho lá por mês e mantém aquilo lá. Uhum. Só que aquilo lá suga a energia da sua equipe, suga a sua energia, porque às vezes o cara tem um problema e pelo fato de você ostentar, tá ali na sua prateleira um número, ele vem te procurar, mas da mesma forma que ele enxerga aquilo lá só como um número, não como algo que vai dar valor para ele, que vai gerar uma riqueza para ele, que vai fazer ele uma prosperidade, ele acaba te colocando numa situação de mas isso é só um número, faz só isso. Não, cara, aqui eu estou fazendo um trabalho para quem quer fazer um trabalho. E a gente começou a cobrar de empresas que estavam paradas. O movimento foi, as pessoas começaram a levar aquelas empresas embora. E aí vieram clientes que realmente... Teve gente que pagava R$200. Outro tipo de energia. Outro tipo de energia. Então, você começa a perceber assim, você acaba escolhendo quem você quer trabalhar quando você tem definido um propósito. Então, empresa parada, a gente não pega. Eu tenho um CNPJ, está parado. Meu amigo, tem uma contabilidade, posso te indicar, porque aqui a gente quer gente que gere movimentos, que gere riqueza, que gere empregos. Então, não tem lógica a gente manter. Salvo quando o cara vem com várias empresas e tem uma por algum problema que está ali com aquela situação. Mas se ele vier nos procurar somente para uma questão, eu tenho um CNPJ, eu quero manter, eu não sei porque eu quero manter, que hoje em dia baixar o CNPJ é uma coisa muito simples, não tem sentido ficar com a gente. E a gente eliminou e foi naturalmente tirando essas pessoas, essas empresas da nossa base. Uhum. Um flow normal, foi muito assim. E a equipe ficou mais tranquila. Aliviada. Porque a equipe, que a Josiane que cuida mais, poxa vida, eu tenho que parar. É 10 minutos, mas são tanto tempo e gera esse desgaste. E também o desgaste, ele não é só de tempo. Tem desgaste financeiro, porque o cliente, às vezes, você vai entender, pode conhecer até alguém, fala assim, mas a minha empresa não tem nada para fazer. Deixa eu te entregar uma declaração zerada, sem movimento. Vai doer no bolso de quem? Isso. Entendeu? Então, assim, não é porque ele não tem movimento que o governo não te cobre alguma obrigação, entendeu? Então, assim, minha equipe, ela tem que ficar atenta. Essa não tem movimento, mas eu tenho obrigação para entregar. Eu não entreguei, o dano fica com quem? Com a gente, porque a gente não cumpriu com uma obrigação que deveria ter cumprido. O cliente não está preocupado. Ele também não deve ficar se preocupando com obrigações que a gente tem que entregar. Mas só o fato de... Equipe, a partir de hoje, nenhum cliente fica aqui se não estiver realmente alinhado com a nossa visão, com o nosso propósito. Aí eles falam, muito bom, Joana. Porque assim, complementando, por mais que não tenha movimento, tem uma obrigação mensal, algumas coisas têm que ser entregue. Aí a pessoa não entrega, ela vai ter que dar uma notícia ruim que não entregou porque a empresa está parada. Então, no colaborador já tem uma dificuldade de falar, poxa vida, eu falhei. Falei com quem? Com um negócio que não está gerando riqueza. Então, para a gente começou a não ter sentido isso. Nada contra quem faz esse tipo. Não é né? isso, mas é assim, só uma questão pro nosso escopo, pro nosso alinhamento, não faz sentido, né? Esse tipo de empresa, assim. Então, se a gente tem um propósito, como que eu vou pegar uma empresa que não tem propósito? Exatamente. Né? Então, enfim. Por isso que eu falei que é uma história, assim, chega a ser emocionante quando a gente conta, né, para nós, assim, para nós mesmos, para outras pessoas, essa parte da construção, literalmente, do nosso propósito. Porque depois que nós começamos a vivenciar no dia a dia ele, cara, tudo mudou, né? Tudo mudou. Tudo fez mais sentido, tudo girou mais fluido. Então, assim, tenham um propósito, gente. Tenham um propósito. Tenho. Que lindo, adoro. Mas deixa eu falar, o que faz um perito contábil? Eu quero saber. Um perito contábil, ele é um especialista em contabilidade, normalmente,
ele atua no judiciário em demandas. Vou dar um exemplo mais prático para você. Uma demanda que eu trabalhei, a pessoa havia vendido uma empresa para alguém e esse alguém não tinha pago. E ele fraudou, ou ele pegou o negócio que estava num lugar e levou para um lugar do lado, para o fundo, digamos assim. Então, eu tinha E ele começou a pegar e esvaziar aquela empresa que ele comprou, dizendo que a empresa estava ficando insolvente. Na verdade, ele não queria pagar a pessoa que vendeu a empresa e ela me contratou. E aí a gente vai lá e busca e faz a Polícia Federal, no caso aqui, eu fiz os rastreios e comprovei que aquela empresa estava com movimento sim, que ele desviou o faturamento para outra empresa. E aí eu peguei um negocinho do lado. Ele não conseguiu mudar a conta de energia elétrica. Então, aquela empresa que ele estava esvaziando manteve o faturamento, então é muito prático. Manteve a consumo de energia linear e o faturamento caindo. Então, tem um descompasso. Um perito faz esse tipo de análise. Aí eu vou também, olho as declarações. Olhando ele como dedo duro? Não é bem isso. É igual o da Praça é Nossa, no Isso. popular. Pode ser. Esse é um caso. Por exemplo, outro caso de perícia que a gente atuou foi para levantar valores. Havia uma divergência de entendimento entre as duas partes. E aí o juiz faz alguns questionamentos. Na verdade, não é o juiz, são as partes que fazem questionamento e nomeia um perito para responder aquilo tecnicamente para formar uma prova, para formar uma evidência. Então, essa é uma atuação do perito. E em número, aí tem perícia financeira, eu trabalho mais em perícia dessa ordem, entre disputas de... Porque geralmente essas demandas vão para o judiciário. Aí o juiz, ele não tem competência, né? Então, seja ela uma perícia contábil, seja ela uma perícia de engenharia, então... Tudo que vai para o judiciário e que demanda uma conclusão ou um laudo técnico que não é de competência do juiz, ele vai nomear um perito. Nesse caso, o rito, ele nomeia um perito judicial e as partes nomeiam seus assistentes. Que no caso, eu trabalho como assistente, o Marcos também. Nós atuamos mais na assistência técnica. Então, você tem uma empresa, sua empresa vai sofrer uma perícia. O juiz vai nomear um perito e você necessariamente vai ter que contratar um assistente técnico e a Josi, que é a outra demandante, vai contratar um assistente técnico também. Então, o perito do juiz formula uns questionamentos sobre o tema específico. Nós, os assistentes, por sua vez, também formulam seus quesitos. Esse questionamento é chamado de quesito. E aí vão estudar essa matéria e cada assistente apresenta seu laudo, né? Ali final, que aí vai para a apreciação do juiz, tal, corroborando com o laudo do perito. Você quer ver um negócio muito comum em perícia? É briga de sócio. Todo mundo namora, tá todo mundo bonitinho. Então, o contrato social é um casamento mal feito que a pessoa não faz. Não faz o acordo de sócio, não faz as coisas, não faz os acordos. Aí, na hora de separar, eles querem cada um que é o seu quinhão. É aquela briga de foice. Então, teve um caso que eu atuei, que foi o seguinte. Haviam 3 sócios, eles entraram em desacordo e os 2 expulsou um terceiro. Esse terceiro levou à justiça para saber qual era a data que ele tinha que sair e qual eram os haveres que ele tinha direito, qual é o valor que ele tinha que receber. Tem toda uma técnica por conta disso. Só que aí veio uma bagunça. Os sócios, todos tinham cartão de crédito da empresa para uso pessoal. Então, um ia para Bahia para fazer viagem para Porto Seguro, o outro pegava, ia para o avião para Florianópolis para fazer viagem e pagar tudo pelo cartão da empresa. Então, cada um ali havia uma confusão patrimonial dos 3. Então, o perito às vezes chega para ter que segregar isso, falar pegar um período, determinar quanto cada um pegou e falar assim, ó, tirando tudo isso aqui, o valor da empresa é esse aqui e o Joaquim tem direito a isso. Então, é isso que o perito faz às vezes dentro de um processo. Entre outras inúmeras coisas, mas a mais comum é a briga de sócio e determinar quanto vale aquela empresa na saída daquele sócio. Ou, por exemplo, quando tem um óbito, um falecimento de um dos sócios
você tem que determinar aquele valor. Geralmente, quando as pessoas fazem uma confusão patrimonial entre a pessoa física e a jurídica, começa a pagar conta pessoal, aí é nomeado um administrador judicial primeiro, para ele poder tocar a empresa, às vezes para não ter a briga dos sócios. E aí depois vem um perito contábil para fazer uma avaliação daquele negócio e separar essas coisas. Então tem toda essa... quando as pessoas fazem as empresas, né? Elas não pensam na separação. Isso. Mas é um casamento. Não pensa. Aí você fala assim, contador, abre a empresa para mim, É assim mesmo. né? É. Preciso de uma empresa para agora. Aí, quais são as cláusulas? Tem acordo? Não, só abre. Preciso trabalhar. Mas a gente está atuando até num caso recente agora. Nós vamos ter a segunda reunião amanhã. Que justamente a pessoa foi até por uma indicação que ele chegou até nós e é um rapaz, é um engenheiro que está constituindo, quer começar a empreender e assim, não tem noção de como começar uma empresa. Então, o nosso papel aqui é fazer umas perguntas orientativas e direcionadas para que a gente possa ter elementos ali para montar essa constituição, porque vai envolver um terceiro ali, que seria um sócio, né? Então, papel nosso, fazer as questões certas para que a gente tenha a maior clareza de dados possível para redigir um contrato que atenda essa demanda no futuro em caso de uma possível separação. Isso é uma coisa muito comum. A pessoa chegar, você tem uma expertise, mas você não tem o dinheiro. E aí você vai entrar com um percentual. Então, a nossa pergunta é, você vai entrar com esse percentual, você vai ser o gestor da empresa, você sabe que a sua responsabilidade enquanto gestor é uma, enquanto responsável técnico é outra. Você vai no final, quanto tempo vai durar esse projeto? E se você sair, o que você vai querer levar? Então, a gente faz essas perguntas e aí tem um concurso do advogado, às vezes, para você, dependendo da complexidade, você tem que ter um advogado. Às vezes o cara chega só para abrir uma empresa normal, uma PJ para trabalhar, começa ali, abre um bar, abre alguma coisa, não tem essa necessidade. Mas quando ele começa um negócio que já vai começar com 3 milhões de reais, por exemplo, que o outro traz lá 20 milhões... Aí a gente começou a perguntar, o que você vai fazer? Olha, talvez você tenha que consultar também um advogado para poder... A gente vai te fazer as perguntas, orientar. E você tem... Porque é importante você definir os papéis aqui e saber até onde o contador pode ir. A gente faz as perguntas e, dependendo da complexidade, meu amigo, faça um bom acordo de sócio com um advogado, porque senão você vai ter problema depois. Existe uma figura jurídica que as pessoas acham que é comum, que chama Sociedade em Conta de Participação, SCP. Ela é extremamente complexa. E as pessoas acham... É igual holding hoje, né? Virou assim, quero ter uma holding. Falando Nem em todo holding, o mundo único pode ter holding holding. que eu conheço é o cara que ajuda no show, cara. É o holding. É o hold. Esse é o hold. Então, não é esse? Não. Pelo amor, tô aprendendo, tô tendo uma aula aqui, viu? Holding é do inglês de suportar, você deve saber disso. Né? Então, no conceito tradicional de administração, é uma empresa que está acima de outras e gerencia vários negócios. E aí você pode criar no Brasil um negócio centro compartilhado de serviço para pegar as despesas e organizar ali para ter uma economia tributária. É uma forma de você constituir uma holding. A outra forma de você constituir uma holding é você falar assim, aqui a gente tem que falar sobre duas visões, a estratégica e a visão de benefício. Quando você quer proteger, quando você vai fazer alguma coisa, primeiro você procura uma proteção. Então, a holding, quando você fala... Porque o maior inimigo dos bens de uma empresa não é... De uma empresa ou do empresário, não é o fisco. É a família. Não é o fisco. Então, você vai criar uma estrutura para organizar esses bens e aí você procura uma proteção. Entendi. E depois você procura uma vantagem. Qual que é a vantagem? De repente, tem uma economia de tributo. Tem gente que quer os dois. Se você procurar um especialista que for vender os dois, falar que você vai economizar muito em tributos e depois vai ter uma proteção, cuidado com esse cara. Porque
as duas coisas são meio que desconexas. Você tem que ter um planejamento de longo prazo para poder ter o resultado nas duas. Não é uma coisa assim, amanhã eu vou economizar 10 milhões porque eu abri uma holding e vou proteger meu bem. Não é bem por aí, não. Você tem que ter essa visão. Então, a holding aí no Brasil é uma pejotização do patrimônio. Eu pego o meu patrimônio e tiro de uma pessoa física que está exposto, porque eu sou sócio de uma empresa, eu estou exposto, e tem várias empresas, qualquer problema que dê naquela empresa vem para eu responder. Se você abrir uma holding de forma organizada, coordenada, não confundir os patrimônios, ela tem que ter um propósito negocial. É outra coisa que você tem que pensar quando você vai abrir uma empresa, um propósito negocial. Então, se você abrir uma holding cumprindo todos os requisitos, você realmente pode criar um cofre em que alguns problemas não serão comunicados com aquela holding. E aí tem toda uma questão sucessória que tem que chamar o advogado para ser resolvida também. Então, não é só, vou colocar na holding meus imóveis e está protegido. Não. De repente, tem que pensar na questão dos meus filhos, das pessoas que estão envolvidas. Aí, às vezes, tem a legítima, que é com o advogado, tem o direito sucessório, tem parentes, tem filhos de segundo casamento. Então, tem toda uma questão que a pessoa tem que olhar. Holding ficou muito bom, virou conversa de boteco. Mas não é em boteco que se resolve a holding. Muito bom, adorei. Adorei. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente tem que terminar esse podcast. Aliás, gente, o nome é fantástico. Eu quero dar parabéns pra você, de Conta Mais Café, porque eu me senti muito, muito feliz de estar aqui e tô saindo assim cheia de informação, que eu tenho certeza que o espectador aí do outro lado vai amar o canal do YouTube de vocês, o Instagram de vocês, porque vocês falam de uma forma muito humanizada, não é só de aquela forma técnica. Eu brinquei aqui, mas é sério, são coisas que eu não sabia, e isso não é vergonha para ninguém, até porque vocês, falaram para mim, contribuíram, porque eu falo assim, às vezes a gente fala, não vou perguntar porque é uma pergunta boba. Não existe pergunta boba. Não. Faça a pergunta. Ninguém sabe o que calado quer. Adorei. É verdade. Então, eu tô muito feliz de ter participado aqui dessa mesa com vocês. Obrigada pela oportunidade, viu? Cada um de vocês. Nós que agradecemos. Eu agradeço. Espero ter contribuído. Espero que você tenha saído com um patrimônio maior do que chegou. Com certeza. Seja intelectual, seja de capacidade de análise. Esse é sempre o nosso propósito. Entregar, quando chegar para alguém, entregar uma prosperidade, uma valorização do patrimônio dela. De qual forma? E as dúvidas, caso vocês tenham, o espectador que está aqui nos assistindo agora, fiquem à vontade, poste nas nossas redes sociais que alguma resposta será enviada. Com certeza. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui gravando, nosso primeiro podcast, primeiro de muitos. Dia histórico hoje. Exatamente, reunindo todo mundo e a Leile, essa graça de pessoa que está aqui, tirando a gente do centro, vamos dizer assim. Ela ajudou a gente a ficar um pouco menos nervoso. Eu só quero que vocês contem mais. Isso aí. Conta mais. E na Conta próxima mais. vez a gente traz o cafezinho para fazer jus, o nosso nome, Conta Mais Café. Isso aí. Adorei. Obrigada. Obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até uma próxima. Até a próxima. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Conta Mais Café. Pode Conta Mais Café.